gostaria de começar perguntando sobre a visita do Xi Jinping à presidenta Dilma no NDB, que pode ser compreendido como, além de um gesto de cordialidade por parte dele, como uma demonstração de prestígio dela. Como é que o senhor avaliou esse encontro? Bom, já tem algum tempo que aconteceu isso, mas é uma notícia importante para o banco, importante para a Dilma. E por quê? Porque o presidente Xi Jinping é o presidente do país que cedia o banco. E daí a importância que eles atribuem ao banco, e só por isso é que o Xi Jinping se dispôs a visitar a instituição. Mas é verdade que antes da Dilma ser presidente lá, já existia essa circunstância. E o Xi Jinping nunca foi lá. Até hoje nunca tinha ido. Agora foi. O que mostra que a Dilma, como ex-presidente, deu uma espécie de um aumento de status do banco. O que não significa, Fernanda, que a gestão dela esteja indo tão bem, que ela esteja conseguindo alcançar tantos resultados na prática, mas do ponto de vista político, ela colocou o novo Banco de Desenvolvimento no mapa mundial e está fazendo, assim, um papel importante. Certo. O senhor fala, a gente tem visto aí recentes entrevistas suas que o senhor, que eu gostaria de abordar alguns assuntos que eu tenho ouvido o senhor acompanhando suas falas. Um assunto que, para mim, pessoalmente, está muito em voga recentemente é esse fenômeno da ditadura dos mercados financeiros. E aí eu gostaria de saber como é que o senhor vê, como ele se manifesta no contexto brasileiro, em outros países, e o senhor acha que isso pode ser explicado na teoria do tecnofeudalismo do Yanis Varoufakis? Olha, essa expressão ditadura do mercado financeiro é muito verdadeira, né? Você tem hoje no mundo um número pequeno de agentes financeiros, grandes fundos, grandes bancos, que têm um poder desproporcional e conseguem intimidar os governos, até mesmo os governos mais poderosos, como o governo Trump dos Estados Unidos, né? O que dizer de países mais vulneráveis. Então, do ponto de vista, digamos assim, utópico, seria importante que os países se reunissem para coibir o poder desse capital financeiro globalizado, internacionalizado, e livrar os países da ditadura desses mercados. Enquanto isso não acontece, Fernando, o Brasil não pode ficar de braços cruzados esperando que o mundo resolva controlar, né? O governo Lula é até um pouco inerte, mas não é nem esse o problema principal. O problema principal é que você tem que tomar medidas. Essa é a exigência fundamental. E uma medida possível para amenizar essa ditadura dos mercados financeiros tem a ver com o tema anterior, que é a China. Por que o Brasil não negocia com a China a colocação de títulos públicos brasileiros em investidores chineses? Públicos, né? A China não existe só capital privado financeiro, né? A China nunca deu espaço para isso no seu sistema econômico, né? Então seria interessante, porque veja, na verdade, deixa eu ser um pouco mais preciso. Essa conversa já começou entre o governo brasileiro e o governo chinês, desde o final do ano passado, início deste ano de 2025. Mas eu creio que ela só vai avançar mais agora. Por quê? Porque a China precisa mais do Brasil. Ela é o principal alvo do governo Trump, está escancarado, e ela tem que buscar apoios, sinergias, relacionamentos com outros países, entre os quais o maior da América Latina e um dos maiores do mundo, que é o Brasil. Então, o Brasil tem poder de barganha para hoje pleitear junto aos chineses, que se inicia um processo pelo qual os chineses, em vez de ficarem comprando títulos públicos americanos, arriscados e rendendo pouco, comprem títulos brasileiros e, com isso, obtenham rendimentos mais altos, ainda que com um risco um pouco maior, né?
O senhor acha que isso se reflete nessa visita recente do presidente Lula, que fechou vários acordos, né, com a China? Então, como é que o senhor avaliou, inclusive, essa visita do presidente Lula à China recentemente? Fernando, eu não sei se esse tema que eu acabei de mencionar foi tratado lá. Ou eu vi boatos de que havia sido, mas informação firme não, sabe? E a visita foi boa, foi muito importante que o presidente brasileiro tenha ido à Rússia e depois à China, né? Uhum. Marcando uma posição importante para o Brasil no cenário internacional. Basta dizer o seguinte: a China é a maior economia do mundo, já é há algum tempo substancialmente maior que a economia americana em termos de paridade de poder de compra, que é o critério mais defensável de comparação dos PIBs, né? Mas há muito tempo já. E agora a margem cresceu muito. Então, a maior economia do mundo é a maior, o país com o maior comércio exterior no mundo, entende? Então, o Brasil faz bem em se relacionar de maneira mais intensa com esse país, que, aliás, Fernando, oferece coisas concretas, né? Projetos de investimento em infraestrutura, em energia, em outras áreas, né? Eu só acho o seguinte: não vale a pena nós absorvermos capital chinês para comprar ativos que já existem no Brasil. Eles têm que entrar com projetos novos, criando capacidade adicional nova. E, de novo, aí o Brasil tem poder de barganha hoje, que não tinha há 6 meses atrás, ou um ano atrás, para obter relações melhores com a China, sabe? Não vamos esquecer que a China tem conosco uma relação meio colonial, certo? Porque nós exportamos produtos primários para lá, soja, minério de ferro, etc., e importamos produtos industrializados da China. E essa relação precisa ser modificada, negociada de forma a produzir um resultado melhor para o Brasil. Voltar um pouquinho para essa questão que o senhor falou sobre os mercados financeiros, assim que a gente, enfim, falou sobre isso, né? De que forma, como é que a autonomia dos mercados financeiros ameaçam a soberania nacional e por que controlar os capitais pode ser sugerido como uma possível solução para países como o Brasil? Bem, a China nunca deixou de controlar os movimentos de capital. E essa é uma das razões fundamentais do sucesso dela. Já o Brasil, no governo de quinta categoria, chamado governo Fernando Henrique Cardoso, liberalizou a conta de capitais e tornou o Brasil muito mais vulnerável a entradas e saídas de capital externo, de residentes e de não residentes. Qual é o problema? Por isso que economistas como eu, lá atrás, nos anos 90, quando Fernando Henrique Cardoso e seu bando estavam fazendo essas barbaridades, por isso que nós dizíamos: não façam isso, porque se fizerem isso vai ser difícil reverter. Você dá um privilégio ao capital de entrar e sair a qualquer momento, tenta depois barrar esse privilégio. Então, agora nós estamos nessa situação criada por eles. E o governo Lula não fez nada, nem no Lula 1, nem no Lula 2, nem no Lula 3, para coibir essas mudanças. Por quê? Porque é difícil, porque falta convicção e coragem na área econômica dos governos. Entende? Eu sei que não é fácil, é muito fácil aqui sentar tranquilo conversando com você e dizer: controle os movimentos de capital. Mas é necessário para que o Brasil tenha mais autonomia como nação. Não é? Não fique sujeito a essa ditadura do mercado financeiro nacional e internacional que você se referiu antes. Certo. Avançando um pouco aqui nessa questão de ainda internacional, né? Queria falar um pouco sobre a crise do dólar, a erosão do dólar, que o senhor tem chamado de desordem do dólar, né? É fato que isso não começou com o retorno do Donald Trump, mas a volta dele agravou o cenário desse momento. Se o dólar perdesse a sua hegemonia, quais seriam as consequências para a economia global e como é que o senhor e quais alternativas o senhor veria para o dólar como uma moeda de reserva global? Olha, as alternativas para o dólar como moeda de reserva são basicamente o euro, em tese, né? O euro, o iene, a libra esterlina, a moeda chinesa, o renminbi e direito especial de saque. Eu não vejo, o dólar está perdendo terreno, está sofrendo uma erosão, para usar a sua palavra. Mas essa erosão não é tão rápida assim, embora o Trump tenha vindo acelerar essa erosão, ela vai
se estender por muito tempo. Por quê? Porque os arranjos monetários têm muita inércia. Sabe? Então, os países, as empresas não se livram facilmente do apego a uma moeda. O que poderia ser feito para criar alternativas? Os chineses já estão fazendo, né? Os chineses estão já preparando, com seu profissionalismo, a sua capacidade estratégica, todo um conjunto de passos para criar um sistema alternativo ao dólar. Isso já está em andamento, né? Agora, do nosso ponto de vista, nosso de Brasil e outros BRICS, exceto China, seria melhor construir uma alternativa plurilateral ao dólar e não uma outra alternativa nacional ao dólar, que seria a moeda chinesa. Aí essa alternativa plurilateral precisaria ser constituída no âmbito dos BRICS ou de um subconjunto dos BRICS. Me pergunta se o governo brasileiro, o governo Lula, que tem a presidência do Brasil nos BRICS em 2025, está fazendo algo que eu saiba nada, NADA. Pode ser que estejam acontecendo coisas ocultas que eu de fora não percebo, espero que sim, mas não há sinais disso, infelizmente. Então, nós estamos engatinhando, e esse engatinhando se deve, em parte, à incapacidade dos governos, inclusive do brasileiro, de testar os limites do possível. Nesse cenário mundial que a gente vive aí de incertezas, de conflitos e até uma nova aproximação do Reino Unido com a Europa, né? Teve essa conversa essa semana de um possível, enfim, avanço do que foi o Brexit. O senhor acha que o BRICS poderia ter um papel mais efetivo de ser, enfim, de construir esse novo cenário, essa nova possibilidade? Tem duas dificuldades, Fernanda. Uma é que os BRICS têm uma tradição que é um problema, que é resolver por consenso, entendido como unanimidade. Isso já era problema quando nós tínhamos só 5 membros. Agora, com 10, 11, se você contar a Arábia Saudita está em cima do muro, fica mais difícil alcançar um consenso. Sabe? Então, qual é a situação? Um país que se opõe a uma determinada iniciativa vale mais do que o apoio dos 10 outros, ou dos 9 outros. Todo e qualquer membro do grupo tem poder de veto quando se exige unanimidade. Então, para que os BRICS possam avançar, seria preciso questionar esse modo de resolver as coisas no âmbito dos BRICS. Papel para a presidência brasileira em 2025. Na presidência russa dos BRICS em 2024, já foi dado um passo nessa direção, quando os líderes em Kazan endossaram uma proposta para um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, ao sistema controlado pelos Estados Unidos, que seria o BCPI, o BRICS Cross Border Payment Initiative, com um mecanismo voluntário e não vinculante. Veja bem, voluntário e não vinculante, ou seja, não é necessário que todos os países participem na primeira etapa. Se a Índia não quer participar, a Índia espera. Nós esperamos a Índia se resolver e seguimos com um subconjunto de BRICS. Aí tem tudo é meio ambíguo, né, Fernanda? O aumento do número de países membros pode até, por um outro lado, favorecer essa solução. Por quê? Porque você vai conseguir, com um número de 10 países, um subconjunto maior, mais expressivo, para formar uma iniciativa de uma parte dos BRICS, entende? E, aliás, por que não incluir países que não são membros dos BRICS? É possível, entende? Então, a minha sugestão foi ao governo brasileiro e aos outros governos, foi o seguinte: o governo dos BRICS, tira-se do nome das coisas BRICS. Não precisa ser BRICS. BRICS Cross Border Payment Initiative. Não. New Cross Border Payment Initiative. Senão você fica preso aos donos da sigla, entende? Então, tem coisas que precisam ser feitas que são delicadas politicamente e nós estamos com o Itamaraty inerte, sem imaginação, diplomatas, não quero usar uma palavra muito forte, mas diplomatas, vou acabar usando, tacanhos, entende? Que não conseguem chegar ao básico.
Então, nós estamos aí, a diplomacia de punhos de renda, uma baboseira constante do Itamaraty, a Fazenda também, em menor medida, porque na Fazenda você ainda tem algumas exceções, mas no Itamaraty acho que não tem nenhuma. No Ministério do Planejamento, nenhuma. No Banco Central, o Galipo era para ser uma exceção. Ainda não mostrou que veio, entende? O Banco Central tem incidência sobre esses assuntos também, BRICS, né? Por isso estou dizendo. Então, existem possibilidades, mas nós estamos aproveitando mal. Certo. Nessa questão mais assim histórica, política, para a gente aqui que está num espaço de esquerda, quando a gente fala sobre esse processo aí de dolarização e de erosão, etc., como que a gente pode dialogar com esses outros atores que continuam batendo continência para a bandeira estadunidense? Como é que nós de esquerda podemos estabelecer esse diálogo com esse pessoal, que é uma coisa que é tão difícil para a gente avançar? Você pode dar dicas? Olha, esse tema da desdolarização é natural não só para a esquerda, mas para todos os nacionalistas no mundo, que não são necessariamente esquerda. Por quê? Porque o dólar, não vamos esquecer, é a moeda do país que mais estrago fez no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos. Não tem nenhum outro país no mundo que tenha feito tanto estrago. Jogou 2 bombas atômicas, interveio em dezenas de países, derrubou governos, adotou medidas coercitivas, usando inclusive o dólar e o sistema de pagamentos que eles controlam, chamado SWIFT. E quem fez tudo isso? São os Estados Unidos. Se a moeda deles perde expressão, se eles perdem expressão, eles americanos, nós só podemos dar boas-vindas a isso. A esquerda, desde que não seja aquela esquerda identitária que não entende nada de geopolítica, né? Tem também essa esquerda aí. Mas se tiver uma esquerda que entende de geopolítica, né? Que percebe que nós estamos num mundo, uma espécie de mudança de era, Fernando, porque está acabando a hegemonia da civilização do Atlântico Norte, que durou séculos, remonta à Revolução Industrial inglesa, pelo menos, né? Durante séculos, os europeus, depois os americanos, se acostumaram a dar ordens. Isso está acabando. Está acabando. Não está acabando instantaneamente, mas a erosão dessas forças internacionais é muito visível, né? Então, ótimo, né? Porque não ganhamos nada com a hegemonia americana e europeia. Nada de decisivo. Então, para um país como o Brasil, isso é muito bem-vindo, né? Para a esquerda brasileira deve ser bem-vindo também, né? Sem confusão, né? Porque aí entram discussões um pouco, não sei se eu estou fugindo da sua pergunta, Fernando, mas é que fica uma discussão sobre ditadura e democracia, né? Ah, o Lula não devia visitar ditadores como o Putin e o Xi Jinping, mas isso aí, quando nós visitamos a Arábia Saudita, ninguém fala nisso, né? Uhum. Tá certo? Quando os Estados Unidos visitam a Arábia Saudita, está perfeito. Agora, quando é China e E Rússia... leva um avião novinho para casa, todo mundo comemora também. Mas é o cúmulo do ridículo, né? E, então, você veja, eu não sei se você concorda comigo, mas eu penso o seguinte: o Brasil não tem nada que se meter com o regime político dos outros. A Rússia tem um regime político, nós temos relações com a Rússia, o Brasil vai se relacionar com a Rússia, o Lula vai poder visitar o Putin, seja qual for esse sistema. Mesma coisa se aplica à China. Nós não vamos querer dar palpite no sistema político chinês, ensinar a democracia para ninguém. Nós temos relações econômicas, políticas importantes com a China e com a Rússia. Agora, Fernanda, o mesmo se aplica à Venezuela, onde o governo Lula errou feio, querendo se meter no processo político venezuelano, dando palpite, pedindo atas, interferindo. Não é o nosso papel. Não é o nosso papel. A Venezuela resolve seus problemas, a China resolve seus problemas, a Rússia resolve seus problemas e nós resolvemos os nossos, dispensando ajuda externa, que essa ajuda externa nunca vem de graça. Sim.
Eu queria insistir ainda um pouquinho, né, ainda dentro do tempo que a gente combinou, professor, sobre essa, para mim, assim, que eu, claro que não é minha área, não sou do ramo, não sou estudiosa de economia, mas para mim é sempre uma coisa muito difícil, árida e etc. Né? Acho que o economista é a palavra que ele mais ouve, é um tema árido. Eu tive acesso a esse livro do tecnofeudalismo e eu gosto da teoria e acho que é para mim, pelo menos, que não sou uma pessoa do ramo, ela é bem palatável para mim, ela é acessível. Está faltando para a gente, porque tem uma crítica também para a esquerda que a gente não fala mais sobre socialismo, né? Assim, a esquerda deixou de usar a palavra socialismo. Então, assim, queria insistir nessa teoria, se o senhor conhece, se o senhor acha que isso pode representar uma mudança de paradigma, que o senhor tem, assim, desde a Revolução Industrial, o senhor acabou de dizer, o senhor acabou de citar esse exemplo histórico, a gente está faltando, será que é possível a gente, enfim, criar novas formas de explicar o momento presente nessa perspectiva de um mundo multilateral, né, que é um tema também que está muito presente no na nossa realidade? Pergunta difícil, Fernanda. Você está pedindo para eu abordar o globo, uma abordagem nova. Eu não sei se nós temos uma abordagem nova em nível global, sabe? Não creio que haja isso. Pode haver acertos parciais entre países que propõem abordagens diferentes, mas eu não tenho a menor expectativa de que se possa fazer uma reforma da arquitetura internacional. Embora eu tenha mencionado isso no início da nossa conversa, é pura utopia. Por quê? Porque a arquitetura financeira e econômica e monetária internacional que hoje existe, criada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados mais próximos, essa arquitetura ela não tem nenhuma maleabilidade. Os americanos não têm interesse em mexer nisso, ao contrário, se for para mexer, é para piorar. Não é? Então, países como o Brasil teriam que participar de grupos de países de pensamento semelhante que poderiam oferecer alternativas plurilaterais a isso, entende? Então, por exemplo, o Banco Mundial não funciona bem, criou-se o novo Banco de Desenvolvimento, presidido pela Dilma, que não está indo tão bem, mas já existe, tem 10 anos de existência, eu fui um dos fundadores desse banco, é uma instituição concreta que pode se desenvolver, entende? Então, nós não estamos contentes com o sistema de pagamentos que os americanos controlam, que os europeus controlam, o SWIFT. Criemos, então, um sistema de transações em moedas nacionais que bypassa o SWIFT, entende? Isso não é a revolução global do socialismo, mas é uma coisa importante para diminuir a volatilidade, a vulnerabilidade dos nossos países ao arbítrio dos Estados Unidos e dos europeus. Não se esqueça, Fernanda, que a Rússia teve cerca de 300 bilhões de dólares de suas reservas congeladas por europeus e norte-americanos. 300 bilhões de dólares quando da invasão da Ucrânia. Não há respeito mais por nada. E toda hora tem novas sanções que são aplicadas pela Comissão Europeia, pela União, é uma coisa permanente. Semana passada já teve um monte de novo. Essas sanções nem têm funcionado muito bem, como você sabe, né? A Rússia continua bem economicamente, mas não é brincadeira. O que acontece quando um país como a Rússia tem 300 bilhões de dólares de reservas confiscadas, congeladas? A China, que tem mais reservas ainda em dólares e euros, fica preocupada e começa a retirar seus recursos de lá. O que o Brasil está fazendo? Eu queria saber como é que está a distribuição das nossas reservas, que são expressivas também e que não podem ficar vulneráveis. Então, nós temos que ter uma diversificação monetária das nossas reservas também, porque nós não podemos confiar na boa vontade americana. Ou podemos? Acho que não, né? Professor, eu queria fechar essa entrevista falando de um assunto particular, pessoal, que é sobre o seu pai. O senhor tem muita admiração por ele, enfim, é uma figura
só para a gente fechar assim com uma mensagem positiva, se possível, né? Seu pai foi enfim, um fenômeno, né, na diplomacia e da história do Brasil, negociou acordos, etc. Como é que o senhor acha que ele estaria vendo esse momento mundial e como é que o senhor acha que ele estaria, enfim, aconselhando o Brasil nesse momento e, enfim, é isso. Fernando, de vez em quando ele conversa comigo. Ele morreu em 1994 e deixou um legado muito importante em termos de realizações e mesmo de obras publicadas, né? A mais importante, eu acho, foi um trabalho que ele fez sobre o Consenso de Washington e os programas da América Latina, poucos meses antes de ele morrer. Eu creio que se ele estivesse vivo hoje, ele estaria muito decepcionado com o Itamaraty. Muito. Porque o Itamaraty, eu digo isso por conta própria, mas eu tenho quase certeza que ele concordaria. Itamaraty está irreconhecível. Irreconhecível. Já foi um serviço diplomático de excelência no mundo, não é mais. Virou uma burocracia medíocre, entende? Então, pessoas como meu pai, Samuel Pinheiro Guimarães, e outros grandes, Ítalo Zappa, e outros grandes diplomatas brasileiros do passado, não mereciam que o Itamaraty virasse o que está virando. Não é? Eu vou te dizer, Fernando, que eu falo isso assim, lembrando meu pai, eu falo isso, mas não com nenhuma satisfação, porque eu tenho vários conhecidos e amigos no Itamaraty. Né? E eu fico realmente triste de ver que eu não posso abrir exceção a ninguém. Dizer, não, o Itamaraty está ruim, mas tem fulano lá. Talvez tenha um ou dois, mas são tão duvidosas as exceções que eu não mencionaria aqui para você, entende? Então, nós temos que... Eu gostaria que o exemplo do meu pai servisse mais, sabe? Pelo menos para mim serve sempre, né? Mas eu gostaria que ele fosse mais conhecido do que é. Porque no Brasil, os grandes brasileiros são esquecidos, né? Os lixos que andam por aí são lembrados e celebrados, mas os grandes brasileiros, como foi meu pai e vários outros foram também, não são, a meu ver, suficientemente lembrados.